Se você está pensando em comprar caixas de som e não conhece muito sobre o assunto, fique aí que eu vou passar um basicão das principais características para você não ter dúvidas na compra. A primeira coisa que você tem que saber são duas especificações técnicas obrigatórias para você comprar uma caixa de som, que é a impedância medida em ohms e a potência, que atrás da caixa é interpretado pela letra W de watts. Toda e qualquer caixa de som é ligada em um equipamento, e esse equipamento tem especificações técnicas que tem que ser levado em consideração para você comprar suas caixas. Eu estou usando aqui um receiver, é um Gradiente S125, vou basear as minhas explicações nele. Mas você tem de prestar atenção qual é o equipamento que você usa na sua casa para levar em consideração as especificações técnicas do seu equipamento. Seja um receiver, seja potência, módulo, microsystem ou até mesmo aqueles 3 em 1 que vendiam antigamente. A potência pode ser medida de várias formas. Uma delas é o RMS, que é o mais comum nos equipamentos de som, que é o exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Essa informação ela pode vir tanto no seu equipamento de som, quanto nas caixas também, só que são interpretadas de forma diferente. No equipamento de som, quando eu digo que ele tem 40 RMS, isso significa que é o máximo que ele pode entregar às caixas. Porém, todos os equipamentos, eles trabalham com a densidade média de sinal, o que significa que ele nunca vai entregar às caixas o máximo que ele foi programado para entregar. Um equipamento de 40 RMS vai sempre trabalhar ali em 36, 37 no máximo, dependendo de como a música que você está escutando foi editada ou a qualidade dela. Já as caixas de som, quando eu digo que ela tem 40 RMS, isso significa que esse é o conforto para ela trabalhar. Existe uma expressão que é o fator de crista do senoide, que significa que, além do conforto, ela tem ali um limite para cima e para baixo para trabalhar dentro daquilo que ela foi programada. Então, se você tem um equipamento que entrega 40 RMS, você pode ter uma caixa que trabalha ali no seu conforto entre 35 e 36, que por causa desses limites ela vai trabalhar adequadamente no seu equipamento. Porém, eu sugiro que você tenha uma caixa sempre igual ou um pouco superior à potência do seu equipamento, porque assim ela vai conseguir trabalhar ali dentro dos seus limites e entregar o melhor som que ela pode entregar, porque ela foi fabricada para entregar. Vamos supor que você queira comprar uma caixa muito acima da potência do seu som. Poder até pode, só que isso vai fazer com que você tenha um investimento muito alto para um equipamento que não vai entregar aquilo que a caixa está esperando. Seria colocar a roda de Ferrari em Fusca. Não vai estragar nem seu equipamento nem sua caixa, porém você vai sair da economia. Manter ele equilibrado vai deixar você com um bom custo-benefício na hora de decidir sua compra. Agora vamos supor que você quer colocar uma caixa bem abaixo da potência do seu equipamento. Poder pode, mas eu não aconselho, porque dessa forma, se você exagerar no volume ao ponto de a potência que está sendo mandada para as caixas seja muito superior àquele limite que sua caixa trabalha, você pode aí ter dois problemas graves. O primeiro é estourar os seus alto-falantes, e o segundo é esquentar as bobinas do alto-falante e você ter um som muito ruim de se escutar. A segunda característica é a impedância, conhecida como aquela ferradura. É um símbolo que a gente chama de ohms. E essa informação está tanto no equipamento quanto na sua caixa de som. E elas são equivalentes. Isso significa que se o seu som trabalha com uma impedância exclusiva de 6 ohms, as suas caixas necessariamente também têm que trabalhar nessa impedância. No meu caso, o receiver que eu tenho permite trabalhar entre 4 e 16 ohms. Então eu posso escolher caixas de som que me dê a quantidade de impedância com um número dentro desse range de escolha. Vou dar um alerta muito importante. Se você pega duas caixas de 6 ohms e ali nos cabinhos dela você junta para fazer uma gambiarra para colocar no seu equipamento, está errado. Não significa que aqueles 6 ohms vão se manter para você jogar no equipamento, não. Ele é alterado. Se você é um engenheiro de som ou tem um conhecimento, você sabe que existe um cálculo que é feito para que ali no resultado você saiba exatamente a quantidade da impedância para você jogar no seu equipamento. Mas se você não conhece desse assunto, eu sugiro você não arriscar colocar duas caixas na mesma saída de som. Coloque uma caixa em cada saída de som, que é o normal, é o natural e é o mais seguro.
Só para você saber, se a impedância das suas caixas de som não for compatível com o seu equipamento, você pode queimar a saída de áudio do seu equipamento. E dependendo de qual for, a manutenção não sai barata não. Então não vale a pena arriscar, viu? Outro assunto importante em relação às características das caixas são os plugs. Nós temos aí vários modelos no mercado. O mais comum é aquele fiozinho preto e vermelho, onde a sua saída de som são dois encaixezinhos, né, para você plugar eles ali. Mas nós também temos os RCAs e nós temos alguns plugs especiais que podem variar de acordo com a qualidade da caixa que você comprar. O que você deve entender é que é muito importante você comprar uma caixa compatível com o seu equipamento, mas pode não acontecer. Se você comprar a caixa com um tipo de plug e o seu equipamento tiver outro tipo de plug, você pode comprar um adaptador ou até mesmo pedir para colocar ali no final do cabo das suas caixas o plug correto para o seu equipamento. O que eu sugiro é não tente fazer em casa, coloque na mão de um especialista, porque ele vai saber fazer a solda correta, da forma adequada, para que suas caixas funcionem 100% de acordo com como elas devem funcionar. Vamos falar de uma coisa agora que vai estar relacionada com o assunto lá na frente, que é a qualidade das caixas. Da caixa propriamente dito, que é a parte externa dela, nós temos vários materiais, que pode ser feito, né? Fibra de vidro, madeira e até mesmo plástico. Você vê muitos plásticos em caixas de microsystem, né? De alguns 3-in-1 que você via aí antigamente. Fibra de vidro é muito usado para poder fazer algumas caixas sob medida. A gente vai falar lá na frente sobre os hi-fis, né? E algumas caixas high-end. Mas o que o pessoal gosta de usar são as caixas de madeira, que eles acreditam ter um timbre muito especial que dá um conforto auditivo melhor na hora de a gente escutar o som. Outra característica na qualidade das caixas são nos alto-falantes, que podem ser de diversos materiais. Cada dia que você entra na internet e pesquisa, tem alguém que inventou alguma coisa nova. Existe de plástico, de Kevlar, de seda, né? Dependendo da frequência que o alto-falante trabalhar, ele pode ter um material especial que afeta diretamente na qualidade ou até mesmo na durabilidade do seu alto-falante. Isso daí pode encarecer muito a sua caixa também. Mas ele também pode ser um diferencial, porque existem hoje alto-falantes que são preparados para mudanças bruscas de temperaturas para você colocar numa área externa, por exemplo, caso você tenha um restaurante, né, ou uma área de piscina em que você queira colocar suas caixas de som. Antes de começar o próximo assunto, eu tenho que dar uma mini aula sobre frequências, para que a gente possa entender as vias das caixas e a quantidade de alto-falantes que elas podem ter. Vocês já devem ter ouvido falar em ondas sonoras. É porque a gente mede o som no intervalo de tempo através de um gráfico que faz o formato de ondas. E quando a gente fala de frequências muito baixas, a gente está falando de, por exemplo, um som de bumbo de bateria, nós teremos poucas ondas representadas nesse gráfico. Quando a gente fala de vozes, que são as frequências médias, nós temos ali ondas regulares, que são feitas de um lado até o outro. E quando a gente fala de altas frequências, como por exemplo, um prato de uma bateria, nós temos muitas ondinhas, porque existe muita vibração que faz aquela frequência existir nesse período de tempo. É claro, quando temos o silêncio, está tudo mudo, é representado por uma linha reta. Um ser humano normal, ele consegue, em média, escutar ali entre as frequências baixas a partir de 20 Hz e chegar até 20.000 Hz. Eu acredito que deve ter alguns seres humanos especiais que conseguem escutar abaixo disso ou acima de 20.000. Inclusive você tem muitos testes aí na internet, pode procurar, onde tem pessoas que colocam todas as frequências para você conseguir saber o seu limite das frequências mais baixas e das mais altas até onde você consegue escutar. Eu quero explicar para vocês 3 tipos de ser humano. Primeiro, que tem o ouvido relativo. Esses caras, eles conseguem, com 2 frequências, saber qual que é mais alta do que a outra. Então, quando ele escuta uma frequência e aparece uma segunda, ele consegue identificar se essa segunda é mais alta ou mais baixa do que a primeira que ele escutou. O segundo ser humano é o do ouvido absoluto, que é aquele que, quando escuta a frequência, sabe exatamente qual é essa frequência. E para isso, eles relacionam as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, quando ele escuta uma frequência, ele fala, essa frequência
é referente à nota Dó, por exemplo. E é claro, existe a nota Dó em várias oitavas, então existem várias frequências que podem representar essa mesma nota. E existe um terceiro ser humano, que seria o suprassumo dos audiófilos, né? Que é aquele que tem a capacidade de escutar tanto as frequências mais baixas até as mais altas e ainda tem o ouvido absoluto. Uma pessoa com esse dom, ele consegue exatamente identificar as frequências para cada via de uma caixa, que é o próximo assunto que a gente vai entrar agora. Mas eu sei, através de várias pesquisas que você acha na internet, que o ser humano ele perde a capacidade de escutar frequências por vários motivos. Pode ser por uma doença, pode ser por um trabalho onde ele tem ali ruídos diários, pode ser por causa da idade, né? Uma coisa que a gente vê muito são DJs, por trabalhar muitas noites com fone de ouvido muito alto, um determinado tempo de função, de trabalho, ele começa a perder ali a capacidade de escutar algumas frequências. Então, infelizmente, a gente não é perfeito em escutar frequências a vida inteira. Finalmente, vamos falar sobre as vias das caixas. Normalmente no mercado, nós temos aí caixas de 3 vias e de 2 vias. Existem outras? Existem, mas eu vou focar nessas duas, que é o que você vai encontrar aí no mercado para colocar no seu equipamento de som. A minha caixa ela é de 3 vias porque aqui dentro tem um equipamento que pega todas as frequências e divide em 3 períodos. O período das frequências graves, das frequências médias e das frequências mais altas, que são as frequências agudas, que coincidentemente estão sendo aqui representadas por 3 alto-falantes. Você deve ter percebido que existe uma relação visual, onde quanto maior o alto-falante, isso significa que ele está preparado para as frequências mais baixas, e o quanto menor para as frequências mais altas. Existem alto-falantes que pegam frequências tão altas que você nem consegue ver o falante direito. Eles chamam de drive, ele fica do lado de trás e você tem ali uma corneta, que é um tubo plástico, né, para poder fazer a vibração desse som. Outra característica que você pode perceber é que quando o alto-falante ele está ali trabalhando nas frequências mais graves, ele tem geralmente uma saída de ar, porque o deslocamento de ar dentro da caixa é muito forte e ele precisa dessa saída para o funcionamento correto do alto-falante. Os outros 2 alto-falantes não precisam dessa saída de ar porque a própria caixa consegue distribuir essa pressão, né, de ar que fica lá dentro. O que eu devo informar para vocês é que cada período de frequência ele pode ser representado por um ou mais alto-falantes. No meu caso, coincidentemente, cada via está sendo representado por um alto-falante, mas eu poderia ter na minha via dos mais graves, ter 2 alto-falantes ao invés de um. Outra coisa importante é que para cada alto-falante nós temos aqui do lado de dentro um espaço que é separado de acordo com o fabricante, que a gente chama de litragem. Então cada alto-falante tem uma litragem específica, que no meu caso existe uma madeira separando os alto-falantes para a gente limitar a litragem específica de cada alto-falante. Eu tenho uma madeira dividindo esse alto-falante de baixo dos 2 de cima, e eu tenho uma madeira pequenininha dentro da caixa, dividindo esses 2 alto-falantes para que eles fiquem com a litragem correta que é especificado pelo fabricante. Os 2 tipos de caixas de 3 vias que você vê no mercado normalmente são as caixas acústicas, que são aquelas de madeira que você encontra em sons 5 em 1, 3 em 1, né, ali dos anos 2000. E algumas vintage têm uma característica diferente, que elas têm ali um controlador, onde você pode controlar a impedância e ou a potência. Então, se você gosta de caixa vintage, cuidado, para que você não coloque uma configuração que esteja fora daquilo que seu equipamento está esperando. Um outro tipo de caixa que é muito conhecido são as caixas torre, que são caixas grandes, bem pesadas, de madeira maciça, onde vai dar um timbre melhor ali, né, na hora de você estar escutando o som. Mas tome cuidado, existem 2 tipos de caixa torre. Aquela que consegue pegar todas as frequências, como eu dei o exemplo da minha caixa de 3 vias, mas existem caixas torres que são feitas para home theater, e ela pega só um pedacinho de frequência, porque ela tem que trabalhar em conjunto com todas as caixas do home theater para apresentar as frequências do mínimo ao máximo. Então, quando vocês forem comprar, cuidado, para que vocês comprem
a caixa que realmente vai atender todas as frequências que a gente espera na hora de escutar o som. Agora vamos falar das caixas de 2 vias. Como vocês já devem imaginar, a gente pega todo aquele range ali de frequência, divide em 2 períodos e manda eles de forma independente para as caixas. Mas não se preocupem, não é o fato de ela ter 2 vias que quer dizer que ela é pior do que a caixa de 3 vias, não. Hoje a tecnologia é tão grande em relação a esse tipo de caixas que nós temos caixas de 2 vias iguais, melhores e piores que caixa de 3 vias. Essa característica se deve ao fato de a caixa ser menor, por isso do nome de bookshelf. Isso que significa que você pode colocar elas em prateleiras de livro que elas vão caber. Só tem que prestar atenção porque existem caixas de 2 vias que são monitores, e elas são específicas para controlar a equalização da música. Normalmente quem usa uma caixa monitor é quem vai fazer uma mixagem, uma edição em um áudio, quem vai colocar no computador para poder jogar games, ou para quem quer montar um som ambiente, um restaurante, um bar, uma área externa. Se você quer ter uma fidelidade na equalização dos seus equipamentos para escutar o seu som, você não pode comprar caixas monitores. Tem que ser caixas bookshelf que não são monitores. Aí sim, ela vai atender todos os ranges de frequência dentro do perfil que você está programando no seu equipamento para escutar. Se você ficar na dúvida se as caixas que você está olhando para comprar elas são monitor ou não, veja as especificações técnicas. Obrigatoriamente essa informação vai estar lá. Agora eu vou tocar no assunto delicado. A sua caixa por si só não é o suficiente para lhe entregar um som perfeito. É isso mesmo. Do mesmo jeito que eu falei que o alto-falante tem que ter a litragem correta, especificada pelo fabricante para o melhor funcionamento, as suas caixas de som têm que ter um espaço perfeito para que ela também consiga entregar o melhor som. Então vai depender do tamanho e da disposição da sua sala, onde você está colocando, instalando suas caixas de som. Isso vai influenciar não só na quantidade de caixas, mas na potência e na posição que você vai colocar ela dentro do ambiente. Existem hoje na internet alguns projetos que são salas de audição, salas de audiofilia, que pode te ajudar a dispor suas caixas da melhor forma possível. Você vê isso muito em estúdios onde eles trabalham, fazendo a edição de áudio, então precisa desse recurso muito bem feito, ou então mesmo em projetos de sala de audiofilia. Tá? É muito difícil alguém seguir milimetricamente o que realmente é necessário para poder ter um som perfeito. Mas é bom você dar uma lida nesse material para que você consiga dispor, pelo menos da melhor forma possível, para você ter uma audição boa aí na sua casa. Então, se você é um cara que já se preocupa com o tamanho da sala, a disposição das caixas de som e não importa com o tanto que vai investir, já tem que pensar nas caixas de alto padrão, que são divididas em 2 grandes mundos, Hi-Fi e High-End. As caixas Hi-Fi são de altíssima qualidade e são fabricadas em série, então você já consegue, através das suas características, prever o seu projeto para montar aquela sala ideal de acordo com o fabricante. Agora, se você quer ser um pouquinho mais audacioso, você pode preparar a sala de audiofilia do jeito que você quiser e mandar montar uma caixa high-end, que vai ter o tamanho, a potência, o material personalizado para o seu projeto. Essa exclusividade é o que eu chamo de o céu é o limite. Mas em compensação, você vai ter o som com as características que você sempre sonhou. Eu espero ter contribuído com suas opiniões para comprar suas próximas caixas de som, ou pelo menos pelo conhecimento mesmo. E a única coisa que eu peço em troca é o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos se você achou esse conteúdo interessante. Porque cada vez mais eu vou fazer vídeos melhores para você que está aqui comigo. Obrigado e até a próxima!